Amém. Amém? Vamos ler? Livro do profeta Jeremias 18, versículo 1. Vou ler na versão NVI. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outra vez o vaso, de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer porque o Senhor recebeu as nossas adorações através dos louvores. Te agradecer também, meu Deus, que o Senhor recebeu as nossas adorações através dos dízimos e através das ofertas. E agora, meu Deus, nós queremos ouvir e aprender mais do Senhor através da Tua palavra. Por isso, meu Deus, não permita que nada nem ninguém venha roubar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Tira do meio de nós a incredulidade, a falta de fé. Tira de nós, meu Deus, o cansaço, a frieza, seja ela física ou seja ela espiritual. Senhor, fala aos nossos corações, não permita que o homem venha falar nada, porque nós queremos apenas ser um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, toma o Teu lugar de honra no meio de nós e faça morada no meio de nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Poder se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O contexto dessa mensagem, ela fica muito clara e muito evidente, porque a própria revelação da palavra, quem vai fazer é Deus. Porque tem palavras que nós temos que interpretar, nós temos que buscar uma revelação de Deus. Tem passagens na Bíblia que você tem que ler e reler, e meditar, e orar e jejuar, até que venha a revelação dos céus para você. Mas essa parte, esse texto que nós lemos aqui, o próprio Deus vai dar revelação. Ele fala para o profeta: vai a tal lugar, que lá eu vou falar com você. E depois que ele vê uma cena, Deus vai e entrega a revelação da mensagem. Então o contexto é que Israel estava em pecado, e Deus queria um conserto com Israel. E Deus vai falar para Jeremias: vai lá e fala para o meu povo que assim como o barro na mão do oleiro pode ser refeito, eu também posso fazer o povo de novo. Eu também posso consertar o povo. E a mensagem é essa. Só que então vamos nos prender no quê? Vamos nos prender no barro. O tema da mensagem hoje é o oleiro e o seu vaso. No planeta Terra, nós temos cerca de 200 tipos de barro. Então, em todo o planeta, nós temos 200 tipos de barro. E apenas 8 desses 200 é que podem ser feito o vaso. Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu escrevi várias vezes barro, vaso e carro, porque são muito parecidas. Então eu vou errar um monte de vezes essas palavras, vou trocar. Quem faz a separação do barro é o próprio oleiro. É ele que vai separando o barro, e ele vai imaginando aonde é que ele vai usar cada barro daquele. Conforme o oleiro vai separando o barro na sua forma bruta, ele vai dizendo: esse daqui eu vou transformar num vaso, esse daqui eu vou transformar num pires, esse daqui eu vou transformar num prato, esse daqui eu vou transformar numa bacia. E ele vai olhando o barro e imaginando aonde é que ele vai usar
aquele barro depois que estiver pronto. E de onde é que o barro é tirado? Do lamaçal. O lamaçal é um lugar onde tem muita sujeira, é brejo, existem ali animais peçonhentos, existe ali cobra, escorpião, e mesmo assim, o oleiro, ele não mede os esforços, e ele vai lá no lamaçal, e começa a separar todo o tipo de barro que serve para ele usar. Quantos tipos de barro tem no planeta? 200. E quantos servem? 8. E quem é que identifica esses 8? O oleiro. O oleiro vai separando este barro. E aonde é que ele entra? É no lamaçal. A maioria aqui das pessoas que estão me assistindo tiveram infância, brincaram na rua, nadaram em rio, né? Os lugares que as mães mandavam a gente não ir, a gente ia mesmo assim. Então, alguém aqui já esteve num brejo? O que é que tem no brejo? Caco de vidro, tem mato, lixo, lama, sapo, resto de carcaça de animal. Eu morria de medo quando via, porque, né, não sei se é cavalo ou boi, ele tem um chifre grandão assim, né? Aí eu lembrava do pica-pau que tinha, do Zé Corubu, tinha essa caveira assim, eu morria de medo. Nós encontrávamos isso daí. Quem é que vai nesses lugares? O oleiro. Quem é que vai procurar as coisas que servem aonde mais ninguém enxerga? O oleiro. Aonde todo mundo olha, aonde a sociedade olha, onde o mundo olha e só vê lixo, o que o oleiro vê? Esse daqui serve. Esse daqui, ó, já estou imaginando. Olha esse daqui. Então, a mídia não valoriza, a sociedade não valoriza, os bacanas que se assentam na mesa, olha para o brejo, olha para onde o oleiro está indo buscar e vê o quê? Lixo. Não sai nada que presta daí. Aonde você está com a cabeça que você foi em tal lugar? E o oleiro está fazendo o quê? Dia após dia, indo aonde ninguém vai para buscar a matéria-prima. Sabe por quê? No lixo que eu e você se encontrava, quando Jesus foi procurar a nossa vida, Ele sabia que a gente era um bom barro, era só dar um talento, só fazer uns moldezinhos, só tratar direitinho, que você dava um excelente vaso. Só que o que falavam que você era? Eu não vou falar de você, vou falar de mim. Um bêbado. Esse daí não vai chegar em lugar nenhum. Quando eu comprei meu primeiro carro, e vai bater no primeiro poste quando virar a esquina. Mais alguém escutou esse tipo de coisa assim? Esse daí não vai chegar em lugar nenhum. Uma coisa que acho que a maioria das pessoas que começaram jovem a namorar escutou. Quando você começou a namorar e levou a sua namorada em casa, ou seu namorado, a família olhou e falou: ih, não dou 6 meses. Alguém escutou isso aí? Eu escutei. Mas na verdade não foram 6 meses, foram 6 dias, nos 6 dias, para o meu namoro com a Camila. E de lá para cá já passaram um bocado de anos. Já tentei devolver umas 3 vezes para o pai, mas o pai não aceita. Isso não vai durar, isso não vai chegar.
Quando você começou a faculdade, falaram o quê? Ah, muito difícil. Você vai acordar cedo, vai dormir tarde. Ninguém te dava nada, mas o oleiro estava o quê? Vai que eu estou com você. Vai lá que vou. Aonde ninguém enxergava nada, Deus nos encontrou. Aí vem minha primeira pergunta. Tem vaso do Senhor aqui? Amém. O vaso, para ele ficar pronto, ele passa por 6 processos. Quantos processos? Primeiro processo de tudo para o vaso acontecer é: o oleiro precisa escolher o barro. Quem foi escolhido aqui, dá um glória a Deus. Depois de ser escolhido, o barro precisa ser tratado. E nós chegamos no segundo estágio. O primeiro se chama a escolha. O segundo estágio se chama purificação. O oleiro, ele precisa purificar o barro. O barro chega na sua forma bruta, ele é arrancado do barranco, cai no lamaçal. Pior ainda, o oleiro depois pega esse bolo de barro, coloca ali num carro, num carrinho, numa carroça, seja lá o que for, e vai levar para sua casa. Só que antes de chegar a adentrar na casa do oleiro, ele vai ser tratado. Como que ele vai ser tratado? Ele vai ser pisado pelo oleiro, e vai ser adicionado água a este barro para que dê liga. Quem aqui é vaso? Antes do vaso ser vaso, o que ele é? Barro. Se você é um vaso, em algum momento você foi amassado pelo oleiro. Ele pisou, adicionou a água, pisava e adicionava água, pisava e adicionava água, até que você criou liga. Aí você vai para o terceiro estágio. O terceiro estágio da confecção de um vaso se chama empelamento. O oleiro pega aquele barro que foi pisado, que foi adicionado água, e agora ele coloca na mesa, e com as suas mãos ele começa a fazer o quê? Amassar o barro. Ou seja, depois de ser pisoteado, você vai ser amassado. Só que nesse amassar de Deus, eu quero que você seja inteligente e perceba que nós estamos falando de processo. Primeiro você é escolhido, você é uma matéria bruta. Depois você é pisoteado, mas isso não é para o sofrimento do barro. Isso existe um propósito. E agora no empelamento, onde você vai ser amassado, você está no campo de visão do oleiro, porque até agora ele só te olhou para baixo. Até agora ele viu você lá no barranco, até agora ele pisou em você, mas agora você está na mesa, então ele já te olha um pouco mais alto. E te olhando um pouco mais alto, ele começa a tirar o quê? As raízes de você, começa a tirar as folhas de você, começa a tirar as pedras de você, começa a tirar as imperfeições de você. Porque até então você é um barro. Ninguém liga para o barro sujo, nojento, fedido ao pecado. Só que quando você vem para a igreja, ainda tem um monte de processo para você passar. E conforme o oleiro vai te amassando, vai aparecendo o quê? As coisas que estavam mais penetradas, mais profundas dentro de você.
E depois que ele tirou toda a pedrinha, depois que ele tirou tudo aquilo que te contaminava, você vai para o quarto estágio. O quarto estágio, deixa eu ver se é isso para mim não confiar na minha memória. Já ia pular um. Depois que ele tirou as imperfeições, ele começa a fazer o que com o vaso? A modelar o vaso. Quem aqui já viu um oleiro trabalhando? Alguém aqui já viu? É muito bonito. Se você não viu, coloque no YouTube, é muito bonito. É literalmente isso. Se for bem artesanal, é uma roda no chão, que ele roda com o pé e vai girando, e ele coloca um pedaço de barro mesmo assim, e ele vai modelando. Só que o engraçado é que o vaso, ele não é modelado de fora para dentro. Ele é modelado de dentro para fora. Então você começa a ser moldado, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Isso tudo, gente, vocês precisam criar paralelos, é porque nós não temos tempo. Se fosse numa vigília, eu ia passar assim horas falando de cada ponto. Mas você precisa criar um paralelo e identificar que quando as pessoas chegam para a igreja, você não pode exigir que ela mude as vestes, que usa boné, tira o boné, que sei lá o que for, sei lá o que você se escandaliza, sei lá. Para mim está tudo tranquilo, boné, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Só que você não pode achar que a pessoa vai chegar com cara de crente. Alguém conhece gente com cara de crente aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa pessoa que tem cara de crente, ela pode ter a cara de crente, mas você precisa saber se ela foi moldada de dentro para fora ou se ela está sendo moldada de fora para dentro. Entendeu? Não deixe se enganar. A cara de crente não quer dizer nada. Você pega uma pessoa aí, nossa, que cara de crente, você vai ver, ela tem a língua mais comprida do que gravata aí de pastor, para não falar outra coisa. Aí você fala, nossa, olha aquele homem, como ele é crente. Ele chega e fala assim, a paz do Senhor, com aquela voz de trovão, bate na esposa, bate nos filhos. Amém, amados? O crente precisa ser moldado de dentro para fora. Se você é vaso, você foi moldado de dentro para fora. Pastor, mas eu vejo depois o oleiro fazendo uns risquinhos. Isso daí é os brindes, os detalhes que Deus faz em você. As coisas particulares, né? Tem umas pessoas assim que... Eu vou te falar uma coisa, amados. Você quer ver como Deus cuida do vaso? Eu vou te falar. Pega uma foto sua ímpio e pega uma foto sua convertida para você ver como Deus foi bom na sua vida. Gente, é que o Felipe não está aqui, não dá nem para falar dele, mas misericórdia. O que Deus fez na vida do Felipe é para a gente aplaudir de pé. E eu também. Como eu bebia muito, eu era inchado, feio. E hoje como é que você é, pastor? Só feio, não sou inchado. Mas Deus muda a vida das pessoas. Só que é de dentro para fora. Então vamos lá. Então quer dizer, pastor, que Deus me escolhe, depois Ele pisa em mim, depois Ele me amassa, depois Ele me molda, e depois Ele faz o que comigo, pastor? Essa parte que é legal. Depois que Ele faz tudo isso com você, sabe para onde o vaso vai? Na olaria? Prateleira. O vaso ele vai descansar na prateleira. E essa prateleira, para os crentes, é conhecido como deserto. Pastor, estou num deserto lascado. Deus não ouve mais as minhas orações. Se você é vaso, você já passou por isso. De você ajoelhar e você não sabe nem o que você vai orar. Você se ajoelha e fala assim, tá bom Deus, vê o que o Senhor quer de mim aí, que eu nem sei mais o que eu quero da minha vida. Eu te peço azul, o Senhor me dá laranja. Eu te peço branco, o Senhor me dá preto.
Eu te pedi isso, o Senhor me deu aquilo. A gente pede uma coisa para Deus e Deus dá outra. Deus não ouve mais as nossas orações. Sabe onde você está? Na prateleira. Está passando o deserto. E o deserto, venhamos e convenhamos, ele é muito difícil de passar. O tempo bom, é uma delícia. O tempo bom, você quer saber se você está vivendo um tempo bom? É muito fácil de identificar se o crente está passando um tempo bom ou se o crente está passando um tempo ruim. Crente no tempo bom, Jesus, não volta agora não. Demora aí, Jesus, aí mais uns 200 anos, Jesus. Não volta agora não. Crente passando dificuldade, Senhor, o Senhor não vem? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas que demora. Crente na prova, não vê a hora de Jesus voltar. Mas crente quando está tudo bem, Senhor, está tão bom, deixa eu aqui mais um pouquinho. Independente do caso que você está, você se sente esquecido na prateleira. Quem já se sentiu esquecido por Deus aqui? Deixa eu ver. Parece que todos os outros vasos, o oleiro mexe com ele, né? Aí tem um dia que você vê o oleiro andando na sua direção. Você está aqui na prateleira e você está vendo o oleiro. Aí na hora que ele vai te pegar, ele pega o do lado. Você falou, está tão perto. Não, ele errou, não é possível, eu estou aqui antes dele. A gente não tem esse sentimento? Não, ele chegou depois de mim. Ele chegou depois de mim, já foi abençoado. Ele chegou depois de mim, já foi promovido. Ele chegou depois de mim, já casou. Isso é para os jovens, isso é tão legal quando você está cheio de jovem. Aí você fala que os jovens estão ficando encalhados e ficam desesperados, né? Tem 18 anos de idade, o jovem está doido para casar. Aí você pensa, o oleiro me esqueceu. Mas deixa eu te falar uma coisa, o oleiro nunca esquece aonde ele deixou o vaso. Aquele que te escolheu, aquele que te buscou, que te pisou, que te moldou, que te formou, ele sabe o tempo certo de te abençoar. Aquieta-te. Aquieta-te. Há o tempo certo da vitória chegar na sua vida. E o sexto estágio, qual vocês acham que é o sexto estágio? Fogo. E nesses últimos dias parece que todos nós estamos, né, passando pela fornalha. Finalmente, o oleiro lembra de nós, vai lá na prateleira e nos pega. Aí você o quê? Estou nos braços do Pai. Oh, delícia. Agora aquele que me conhece desde antes do ventre da minha mãe, eu estou nas suas mãos. O que ele vai fazer comigo? Me tacar no fogo. Existe uma fogueira, na verdade é um forno. Em toda olaria existe esse forno. E quando o vaso é colocado no forno, o fogo está levinho, gostosinho, só está quentinho. Só que o processo na olaria demora 7 horas. E depois que ele é colocado no fogo, o que o oleiro faz? Começa a esquentar de hora em hora. Ele começa a aumentar o fogo, começa a aumentar a caloria, começa a aumentar o calor, fazendo um paralelo entre a nossa vida e a vida do vaso. As coisas começam difícil, aí ela fica mais difícil, fica quase impossível, é promovida para impossível. As coisas com Deus é o seguinte, elas começam difícil, se tornam impossível, daí Deus opera o milagre. Entendeu? Começa difícil, se torna impossível, aí Deus faz o milagre. E quando o vaso está no fogo, durante 6 horas, ele pensa que o pior já passou.
Puxa aí na sua vida. O dia que você se encontrou em dificuldade, o dia que você se encontrou com um problema, e você falou, Deus me socorre, e em vez de Deus socorrer, apertou um pouquinho mais, e depois apertou um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até uma hora que você falou, eu não aguento mais, se piorar, eu abandono tudo. E o que acontece? Piora. Isso é o último estágio do vaso, porque na última hora, na transformação entre o barro para o vaso, é a hora que o oleiro bota mais lenha no fogo, porque o barro, ele entra todo cinza. Quem aqui conhece a tonalidade da argila? Cara de barro mesmo, aquela coisa cinza. E os vasos de barro, que cor que é? Marrom. Na última hora do último fogo, do último apertar de Deus, sabe o que acontece na sua vida? Você queima todas as impurezas que existiam na sua vida. O barro muda de cor, e agora nunca mais ele será chamado barro. Daqui para frente ele vai ser chamado vaso. E sabe o que é o engraçado? Que o barro foi escolhido, amém? Depois ele foi trabalhado, tratado e moldado, amém? Depois ele foi para a prateleira, amém? Só que ele só é usado, ele só serve para o oleiro depois que ele é passado no fogo, porque até então ele é só barro, ele ainda não tem a estrutura que um vaso tem. Uma pessoa que não é passada pelo fogo, ela já tem as características todas de um vaso, mas ela não é um vaso, ela ainda é barro. Meu irmão, vou perguntar de novo aqui, quem é vaso? Se você é vaso, talvez você se encontre em algum estágio desses aqui. Talvez você se encontre no último estágio, mas se você não passou ainda pelo fogo, eu quero te dizer uma coisa: a sua fé ainda precisa ser levado a um nível que você ainda não conhece. Você pode parecer um vaso, você pode ter o formato, você pode ter as características como eu disse, mas você ainda não está pronto para ser usado pela mão do oleiro. Por quê? Porque você ainda é maleável. O barro, quando está lá, a argila, ela já é dura, mas se colocar água dentro dela, o que vai acontecer? Ela vaza. Está cheio de profeta, está cheio de vaso de Deus, que é barro ainda, que precisa ainda passar pelo processo do fogo, precisa ainda atingir um novo nível com Deus. Pastor, e como que é esse nível? Como é essa fornalha? Só é coisa ruim? Não. A fornalha de Deus, ela pode ser diferente para mim e para você. Eu já passei pelo teste do fogo, eu já passei por uma dificuldade muito grande, eu orei anos por uma causa que na verdade era uma cura, e Deus me respondeu, só que Ele me respondeu com o quê? Com não. E quando eu recebi o não de Deus, eu cheguei no escritório das pastoras e falei assim: tudo é uma mentira. Eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu fiz tudo o que eu fui ensinado. Ali era a minha prova de fogo. Só que Deus nunca deixa a gente sem resposta. Eu cheguei no escritório e falei: pastor, eu não quero mais saber como ele morreu. A minha fé também morreu. Só que Deus não deixa a gente sem resposta. Ele já sabia que eu ia fazer isso, então Ele já tinha revelado para as pastoras. E através da pastora Neuza, Ele me deu um recado e disse assim: o meu maior milagre não é a cura, o meu maior milagre é a salvação. E ele foi salvo. Essa foi a minha prova. De lá para cá, meu irmão, de lá para cá não importa o que aconteça, de lá para cá não importa o que vai acontecer,
Sabe por quê? Porque eu fui passado pelo fogo, eu passei. E agora eu estou apto para ser usado. Só que tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito bonito. Mas do que adianta acontecer tudo isso se o oleiro não usar o vaso? Amém? Quando o oleiro está fazendo o vaso, eu disse que ao escolher a matéria-prima, ele já sabia o que cada um de nós seria. Então, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você, que eu já passei por isso, de comparar o que Deus faz na vida do outro. Ah, mas Deus usa ele dessa maneira. Ah, mas Deus faz isso, por que não faz de mim? Deus usa ele tão bonito, olha como ele é lindo, olha como ele é cheio de unção, olha como não sei o que, olha como ele ora, olha como ele prega, olha como ele louva, e parece que você é um vaso de segundo escalão. Mas quem foi que te separou? Foi o oleiro. Ele já sabia o que ele ia fazer com você. Ele já sabe que tipo de vaso, que tipo de instrumento, que tipo de utensílio é você. O vaso não tem o poder de escolher para aquele que ele vai ser usado. Se você foi criado por Deus, se foi Deus que te fez, Deus tem uma função para você. Então procure saber qual é a função. O vaso não pode decidir se ele vai ser cheio de água, se ele vai ser cheio de vinho, se ele vai ser cheio de unção, de óleo, ou se ele vai ser um vaso de planta. Temos um ali, bem ali atrás. Quem é que decide o que o vaso vai ser? É o oleiro. E é isso que as pessoas confundem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você é vaso, alguma coisa tem que te encher. Aí eu te pergunto, o que é que tem enchido a sua vida? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem te deixado impaciente? O que é que você tem colocado dentro de você, ou permitido colocar dentro de você? Com que é que você tem gastado o seu tempo, se envolvido aqui na terra? Se você é vaso, você precisa ser usado. Outra coisa também que as pessoas confundem muito é: a pessoa começou a ser cheia, a pessoa não chegou nem na metade ainda da maturidade espiritual, e o que ela quer fazer? Começa agora a dar palpite na vida dos outros. Meu irmão, você só pode transbordar quando você estiver completamente cheio. Você só pode encher outras pessoas quando aquilo que está dentro de você não couber mais e você começar a transbordar. Você precisa, meu irmão, existe um estágio para cada um de nós cristãos. Que estágio que você está? Você está sendo escolhido? Você foi escolhido? Você está na prateleira, mas antes de passar do fogo? Ou você já está na prateleira depois de ter passado do fogo e você não permite que Deus use a sua vida? O que tem enchido a sua vida? O que tem enchido o seu vaso? O que você tem permitido? Meu irmão, se Deus nos olhasse verdadeiramente como um vaso, um recipiente, e Ele fosse ver o que está dentro de você, ou de mim, o que Ele iria encontrar? Será que teria encontrado o óleo da unção? Será que teria encontrado alimento espiritual para alimentar outras pessoas? Ou será que tem encontrado fofoca, intriga? E eu não estou aqui jogando uma culpa
O que eu estou pedindo para a igreja, assim como eu, é fazer uma reflexão do tipo de vaso que nós estamos sendo. Porque tem pessoas que depois de passar por todos esses processos, elas mesmas colocam uma tampa em cima do vaso. E Deus quer encher essa pessoa, só que tem uma tampa. E o que é engraçado, que o oleiro tem o poder de fazer todos esses processos que eu falei, da escolha, do modelar, mas ainda que ele tenha o poder de tirar essa tampa, ele não faz, porque isso é um trabalho que cada um de nós tem que fazer. Nós temos que tirar isso que está impedindo o Senhor de encher a sua vida. E essa tampa que eu quero refletir com você hoje. Quantas coisas pode ser essa tampa? Quantas coisas do mundo nós temos nos envolvido? Temos gastado um tempo desnecessário. Tem tampa que é uma briga, uma discussão. Tem pessoas que não falam com o pai, com a mãe, por uma palavra maldita, não no sentido de maldição, mal colocada. Você foi na casa do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, não estava num dia bom, assim como você também não tinha dias bons, e ali saiu uma palavra que te feriu, e desde então você colocou uma tampa sobre você, e aí você não permite mais ser usado. O Senhor nos trouxe aqui, nos deu toda essa ilustração, para que a gente venha tirar as tampas que têm impedido Ele de usar as nossas vidas, porque eu tenho certeza que todos nós somos vasos, todos nós já fomos provados pelo fogo, todos nós já fomos amassados, pisoteados, escolhidos, separados. Agora está na hora de Deus nos encher e usar as nossas vidas. Você foi ferido, você foi ferida, machucado, machucada, caluniaram, te roubaram, te enganaram, e isso não pode impedir Deus usar a sua vida, porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior. Aquilo que Ele tem para nós é muito melhor, é muito maior. Não podemos nos prender a essas coisas. Pastor, mas feriu, fere. Pastor, machucou, machucou. Pastor, ainda dói, ainda dói. Mas a Bíblia nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela tem que vir ao amanhecer. Pastor, é que o senhor não sabe como foi difícil eu colocar essa tampa. Eu não sei mesmo. Para falar a verdade, eu não quero nem saber, porque eu tenho uma boa notícia. Eu não posso tirar essa tampa. As pastoras, os pastores não podem tirar essa tampa. Deus não pode tirar essa tampa, não porque Ele não possa de poder, mas Ele te trouxe aqui para te ajudar. O que Ele está pedindo para você é trocar o fardo com Ele agora. Esse fardo pesado que você está carregando, essa coisa que está te ferindo, cansando as suas costas, você não aguenta mais, Ele está falando: troca, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Se coloque em pé em nome de Jesus.